Asle Brasil e o Vivendo Antropoceno. Você está ouvindo Vivendo o Antropoceno. Apresentação, Marcos de Pádua. Olá, meu nome é Marcos. Estamos falando da Rádio Web Alemão e hoje nós vamos estar entrevistando a professora Zélia Bora. Ela é doutora em estudos portugueses e brasileiros pela Brown University, Estados Unidos. Ela também é professora titular da Universidade Federal da Paraíba e atualmente desenvolve pesquisas para a Asle Brasil. E vamos chamar aqui a primeira questão e saber com a professora o que é a Asle Brasil e por que ela escolheu as questões ambientais e também a sua relação com as sociedades, que são os pilares básicos de suas discussões. Fique à vontade, professora. Boa noite a todos os ouvintes. Boa noite, Marcos. Muito agradecida pela oportunidade de debatermos um pouco essas questões tão contraditórias, tão cheias de tensões. E é uma pergunta inicial interessante, né? Para a gente localizar muito bem o que seria a Asle Brasil. Então, a Asle Brasil, Brasil com S. Isso aí é bem proposital, bem pensado. A ASLE é a Associação para o Estudo da Literatura e do Meio Ambiente, ou da ecocrítica, porque a ecocrítica é a relação entre a literatura e o meio ambiente. Entretanto, essa associação é uma associação interdisciplinar, porque não é possível conceber-se questões relacionadas aos problemas climáticos e problemas ambientais sem que haja, do ponto de vista acadêmico, uma interdisciplinaridade. Obviamente, essas interdisciplinariedades, elas estão muito bem associadas às áreas de humanas, porque nós trabalhamos da perspectiva das áreas de humanas, ou seja, humanidades ambientais. Muito embora, sempre nós temos que prestar muita atenção ao que está ocorrendo em outras áreas, como a área de biologia, a área de ecologia propriamente dita. Então, é, por natureza, uma área interdisciplinar e é uma questão interdisciplinar, onde uma série de saberes precisam ser levados em consideração a fim de que se possa prover respostas adequadas às questões que no Brasil estão simplesmente principiando. Não há uma correlação entre a academia e o que, por exemplo, o governo discute. Não é? Há certas divergências discursivas, certas opiniões e, obviamente, interesses diferentes. Não é? Entre uma série de fatores e uma série de entidades. A Asle Brasil, ela escolheu exatamente essas questões ambientais porque os pesquisadores que fazem parte da Asle Brasil, nós entramos em um diálogo aberto com outras entidades fora do Brasil. Também, muitas vezes chamada Asle, também nós temos a Asle Índia, a Asle Turquia, a Asle Japão, né, e outras, Asle Reino Unido. Então, nós temos várias outras entidades independentes, né, ou levam esse nome, ou elas assumem um outro nome, mas, entretanto, o objetivo é o mesmo, é fomentar a discussão do ponto de vista acadêmico e não acadêmico, não é? E é interessante porque, dentro desse processo, tanto você pode encontrar ativistas, né, relacionados a questões mais realistas, como também discussões do ponto de vista das ciências sociais, do ponto de vista da literatura, do ponto de vista da filosofia, enfim, toda uma gama de postulações relacionadas às diferentes áreas das humanidades, dentro dessas discussões. Sim, e vamos seguir adiante então com a entrevista. E eu queria perguntar para a professora o que significa viver o antropoceno. Bem, viver o antropoceno, há certas correlações muito precisas
Por exemplo, é uma nova era? Sim, é uma nova era que nós estamos vivendo. Uma era que mesmo pessoas menos sensíveis, elas estão começando a entrar muito vagarosamente no debate. Eu digo isso em se tratando de Brasil, né? Em países, por exemplo, nós vemos que atualmente na Europa e nos Estados Unidos, os efeitos das mudanças climáticas são mais incisivos. Então, as pessoas, automaticamente, elas estão muito mais associadas. Por quê? Porque essas mudanças climáticas, elas estão correlacionadas às suas vidas normais, às suas vidas reais. E no Brasil, a coisa é ainda muito, as discussões, a participação do público, o interesse do público, acadêmico e não acadêmico, realmente é muito ainda, muito latente. Né? Algo que não deveria ocorrer, porque é um problema global. Todos estão discutindo a questão porque todos estão vivenciando essa experiência atordoante. Né? Nós vimos que esse final de semana nós temos 2 tufões na Flórida, né? Que realmente causando assim, tempestades, causando realmente vários transtornos do ponto de vista climático. E aí as pessoas elas são obrigadas a entenderem o que está se passando e o que pode ser feito. A grande pergunta é essa: o que pode ser feito? Do ponto de vista acadêmico, essa nova era, né, ela se correlaciona a novas formas de pensar e conhecer, né? Novas formas de pensar e conhecer. E buscar formas inovativas de ação. Ação tanto do ponto de vista acadêmico, quanto do ponto de vista do ensino, de fazer com que as pessoas estejam engajadas nessa luta, certo? Então, ela automaticamente, ela é uma correlação entre natureza, cultura, economia e ecologia, certo? Porque a cultura, ela abrange as representações do ponto de vista humanístico. Por isso, eu digo que é uma relação entre a natureza, a cultura, a economia e a ecologia. Nunca na história moderna se discutiu tanto essas questões como, por exemplo, a correlação entre a ecologia e a economia. Mas, infelizmente, como eu já falei no início, há vários fatores contrastantes. Por exemplo, as intenções acadêmicas não coadunam necessariamente com as intenções governamentais e políticas, centralizadas por exemplo, em países do norte global e países do sul global, e pelo que nós estamos observando, há uma nova configuração desses países, uma configuração geográfica e, coerentemente, é preciso se pensar como essa correlação geográfica está levando a questões também ambientais. Sim, porque uma guerra, ela traz consequências ambientais. Sim, porque a decisão do Japão, por exemplo, em se unir a um outro país, a França ou qualquer outro país, em falar em energia limpa, e a energia limpa do Japão é a energia nuclear. Né? E nós já temos, por exemplo, exemplos terríveis, como é o exemplo de Fukushima. Nós fomos surpreendidos, por exemplo, uma discussão agora na Coreia do Sul, com a decisão do Japão de jogar água contaminada, radioativa, no Oceano Pacífico. Né? E os cientistas dizem, não há problema. Como não há problema? Nós sabemos muito bem que a capacidade atômica atual, ela nem sequer se parece com a capacidade atômica da bomba que foi jogada sobre Hiroshima e Nagasaki. Está muito longe. As especulações, a exploração da energia nuclear que se trabalha hoje é completamente diferente do que ocorreu na Segunda Guerra Mundial. Então, como não se preocupar? Como não se preocupar? Quer dizer, então, por um lado, você vê os governos, você vê a opinião dos governos, você vê, por exemplo, é muito interessante isso, porque a correlação entre o meio ambiente e pandemia é uma correlação direta, porque se estão havendo diversas mudanças
do ponto de vista climático, né? Então alguém disse, então o vírus surgiu na China. Gente, é preciso entender o seguinte, todo o meio ambiente relacionado à neve, como por exemplo, a neve no Himalaia, né? Que o Himalaia ele passa pela Índia, ele passa pela China, ele passa pelo Tibete, então isso aí está havendo um degelo do Himalaia, um degelo da Antártida, então como não imaginar isso? Está havendo uma liberação de patogênios, de seres que é impossível ver a olho nu, que estavam congelados há milhares de anos e que agora estão surgindo. Então, como não pensar que essas modificações climáticas, que são naturais, entretanto, não são tão naturais porque elas foram aceleradas pelo ser humano, ou seja, por essas novas relações de produção capitalista. Então, sem essas produções, possivelmente não teria essa modernidade que nós conhecemos hoje, essa modernidade controvertida e problemática que nós temos hoje. Entretanto, é bom enfatizar isso, que foi exatamente essas novas relações, essa modernidade controvertida, dessa produção capitalista formal, né? Ou seja, como a produção da burguesia, o trabalho assalariado. Então, tudo isso, de um modo geral, isso criou, né, essa nova problemática que vai incidir diretamente nas mudanças climáticas. Eu imagino também que até as informais, representadas pelo crime organizado e sua atuação sobre o meio ambiente natural, né? Como a gente vê a exploração de ouro, a exploração de reservas naturais. As guerras na África, elas não têm nenhum outro motivo a não ser a luta, a batalha dos países do hemisfério norte, né? Que novamente tenta se configurar nessa nova geopolítica contemporânea e, ao mesmo tempo, tomar conta das reservas naturais. E essa exploração é através da guerra, de danos às custas digamos, de uma imigração em massa, né? Uma imigração em massa, uma imigração suicida, a gente pode até usar esse termo. Então, por que está havendo tudo isso ao mesmo tempo? Então, essas pessoas são refugiadas climáticas também. Elas nada mais são do que refugiadas climáticas, porque as guerras, elas deixam o meio ambiente profundamente atingido, profundamente sem condições de que se possa viver se tenha lá. Então, milhares de pessoas no mundo, que são exatamente essas pessoas que representam esses migrantes que estão entrando na Europa, que querem entrar nos Estados Unidos. Então, toda essa conjuntura, que é uma conjuntura política e ao mesmo tempo econômica, ela está latente, existe essa latência dos problemas ambientais. Você concorda, Marcos? É verdade, concordo sim. Tem muitas questões que a gente pode tratar. Eu acho que esse é um tema amplo demais, né? Principalmente quando a gente fala em termos de pandemia. Esses cinturões antipatogênicos, que a própria natureza, né? Sim. Cuida e estão sendo quebrados, né? Com a atuação do homem. É uma coisa, assim, tem que ser pensada. Exatamente. E problematizar. Sim. Então, viver no antropoceno é isso, é tentar ajustar, né? Adequar-se, né? A serviço da vida. Viver no antropoceno. Então, a nossa perspectiva de todos nós que fazemos o programa, e vários colegas que temos espalhados em vários países que estão com pesquisas semelhantes às nossas, né? E aí talvez seja oportuno falar sobre o nosso congresso internacional, né? Que ocorrerá no Rio entre os dias 25 a 27 de setembro, na Universidade de Santa Úrsula, onde nós vamos ter alguns pesquisadores debatendo essas questões. Nós estamos ainda tentando reunir
ver quem são, como é que esses pesquisadores eles vão chegar no Brasil. Alguns já confirmaram, outros já vai ser através online. Entretanto, o mais importante é que há esse diálogo aberto entre pesquisadores. Nós vamos receber pesquisadores dos Estados Unidos, pesquisadores da Índia, pesquisadores da Argélia, né? Pesquisadores da França. Então, nós temos pessoas que estão, ao mesmo tempo, conosco, em consonância com as nossas discussões, e podemos dizer isso, que as nossas discussões, elas são, assim, paralelamente racionais, do ponto de vista de que nós atendemos e tentamos criar um diálogo sobre o que está ocorrendo no mundo contemporâneo, e não necessariamente em consonância com o que está acontecendo nas universidades, porque o que a gente vê nas universidades brasileiras é que essas áreas têm trabalhado separadamente. Cada área trata da questão ambiental, especialmente na área de humanas. Mas a ASE Brasil, ela tenta reunir, ela tenta trazer para o público exatamente essa união para que haja um melhor entendimento da questão. Porque sem essa união é impossível nós pensarmos as correlações reais do problema, que é imenso e bastante complexo, como eu já tentei mapear. Eu queria até aproveitar a oportunidade de saber com você, professora, se a gente pode estar divulgando o evento aqui pela rádio também. Claro, é extremamente importante para a gente, né, que esse evento seja... A AICA é a nossa parceira, né? Sim, exatamente. Então, é importante que as pessoas procurem saber, informarem-se o que pode ser feito, como é que eu posso pensar. Hoje eu fiquei até envaidecida quando eu estava caminhando logo cedo na praia e eu escutei uma pessoa comum assim falando, olha, mas está muito quente, também estão mexendo na natureza, estão destruindo a natureza. Então eu digo, olha, a consciência agora mudou. E talvez a consciência vá mudar, por quê? Por causa da correlação imediata entre ação e reação. Não por conta do trabalho acadêmico, né, dos esforços acadêmicos, que são imensos, mas ele não atinge a toda uma comunidade, mas as pessoas vão ser obrigadas a pensarem no antropoceno, no momento em que nós estamos vivendo, justamente por conta dessa correlação entre ação e reação. Praticamos uma ação de destruição da natureza, de desrespeito total às leis naturais. E aí vamos ter a reação. Estamos tendo a reação. Então, o raciocínio é muito simples. É uma questão de ação e reação que foi acelerado pelo elemento humano. Não há como se negar isso, de forma alguma. É verdade. Então, não é isso? Eu acho, Marcos, que a gente precisa extinguir essas ilusões de controle, né? E porque nós temos que pensar, passar a ver o mundo como uma incerteza, né? Que ainda está sendo desnovelada. É isso que está acontecendo no antropoceno. Nós não sabemos exatamente o que vai acontecer. Nós, às vezes eu fico pensando em crianças que estão nascendo hoje, nossos parentes, os nossos sobrinhos, os nossos irmãozinhos, os nossos netos, filhos que estão nascendo, e que mundo eles vão encontrar? Com certeza um mundo muito mais quente, né? Um mundo muito mais quente, né? E essa elevação dessas temperaturas, elas têm extinguido completamente vidas marinhas, né? Vidas marinhas, uma série de... Então, se fala muito em extinção, não é? E aí nós precisamos realmente... nosso pensamento, ele perpassa, assim, várias características, como, por exemplo, a curiosidade, experimentar, né? Adaptar-se, imaginar e criarmos respostas em relação a isso, né? Mas essa resposta ainda está sendo desnovelada. Eu vejo, Marcos, do ponto de vista, por exemplo, das áreas criativas, da literatura, que o Brasil realmente está muito lento nesse processo. Nós temos, assim, uma quantidade de literatura sobre o antropoceno em países de língua inglesa.
desde a Índia, como país da África do Sul, como a Nigéria, como países da Argélia também, como países árabes do norte da África. Então, essas pessoas estão começando a expressarem esse pensamento, porque a literatura, ela segue a sociedade. A literatura e sociedade são dois polos, assim, que se complementam. Então, a literatura desses países, ela está seguindo exatamente a sociedade e essas mudanças. Coisa que está muito lenta ainda no Brasil. Verdade. Talvez por causa da língua, talvez por falta de interesse, porque nós vivemos numa grande ilha. O Brasil parece para mim uma grande ilha, cercado por quase uma língua só, e as outras línguas que se falam no norte do Brasil, ninguém tem acesso, poucos têm acesso. Então nós somos uma ilha dentro de uma ilha. Não, a impressão realmente é essa, né? Que a gente está deslocado dessas questões que são questões candentes, né? Você explicitou muito bem a correlação de forças, a questão do capitalismo, que não tem como a gente falar sem pensar essa questão do aceleracionismo e também, né, toda essa devastação e degradação do meio ambiente. Isso aí. E o pior é isso, professor, às vezes isso parece que é uma coisa normal, né? Então, assim... Não sei se está se tornando, se é esse novo normal. Porque, na verdade, quando as pessoas, as sociedades, elas sofrem a direta ação climática, a coisa não fica normal. As pessoas vão ser deslocadas, as pessoas vão ser destituídas. De uma certa forma, a quantidade de pobres no mundo tem aumentado. Tem aumentado, assim, profundamente. E essa pobreza, esse desespero tremendo, ele é bastante expresso por essas tentativas suicidas de imigração. Eu estava lendo essa semana que passou uma entrevista de um desses imigrantes do norte da África que conseguiu chegar até a Itália. Então ele foi um dos sobreviventes de um barco, de vários barcos que naufragaram. A gente perde até a conta de quantos barcos naufragaram. Um dos últimos grandes acidentes foram 600 pessoas mortas. 600 pessoas mortas. Então, esse rapaz, ele foi entrevistado, e aí perguntaram por que isso, por que ele embarca num barco que ele sabe que vai se quebrar e ele vai morrer. Então, ele diz, eu saí de uma situação de morte para uma outra situação de morte. Eu tive que abandonar a minha terra por causa de uma guerra, por causa de um problema político, devastaram a minha terra, a minha plantação, a minha vida, morreram os meus parentes. Então eu vi que eu não tinha nada a perder. Então ele embarcou num barco onde viu pessoas ao seu redor afogadas. E ele foi, por sorte, ele sobreviveu. Né? Marcos, como você é da área de filosofia, eu lembro muito bem, parece muito bem a questão do existencialismo, né? Eu vou morrer de todo jeito, vou morrer, eu não tenho mais para onde fugir. Então, as pessoas com esses deslocamentos climáticos, os deslocamentos climáticos por guerras, por devastação ambiental, proposital, elas criam exatamente essa desesperança. Sim, e o teu discurso me lembra muito o que o filósofo negro, né, preconiza acerca do que a gente está vivendo hoje na contemporaneidade, né, que é uma necropolítica, né, onde a gente mergulha no racismo ambiental, essa questão também das guerras, né, a guerra da Ucrânia, que tem sido alguma coisa devastadora, principalmente naquilo que tangencia a questão da imigração. Então, assim, é muito difícil, né, a gente pensar numa solução. É interessante porque entra aí exatamente o fator político que nós não vamos agora no momento, porque senão a entrevista ela se torna interminável, porque isso aqui é simplesmente um pontozinho perdido
uma chamada para a complexidade do problema, não é? E aí eu poderia dizer que é do nosso interesse, por exemplo, dos estudos das humanidades ambientais, por exemplo, resituar humanos dentro do sistema ecológico. Nós precisamos fazer com que as pessoas sintam a necessidade de se recolocarem nesse novo sistema ecológico. Ora, você precisa pensar, não é, que você não está nessa posição autoritária, dessa posição de dizer eu faço isso, eu posso isso e eu sou o maior dos seres. O antropoceno está ensinando isso, certo? A natureza ela está no jogo, no processo, e ela está demonstrando a força dela, certo? Então, é necessário que as pessoas, os humanos, possam ser ressituados dentro desse novo sistema ecológico, dentro desses novos saberes. Então, a gente precisa também ressituar os não humanos em termos éticos. É necessário que os seres humanos pensem uma forma diferente de se relacionar com os não humanos. Isso é urgente, isso é essencial, isso é uma prioridade das humanidades ambientais. Uma outra coisa importante seria entendermos sobre a questão dos sistemas de sobrevivência, né, e que são resilientes às mudanças. É por isso que a gente precisa conversar com os nossos colegas de outros países, porque esses colegas dos outros países, é interessante que me parece que na ajuda que nós pedimos a um órgão de fomento, o analista não viu isso aí, da necessidade de nós fazermos os nossos eventos e trazermos pessoas de fora para saber, para ver se eles nos trazem informações. Será que dentro desse sistema, dessa redefinição da ecologia global, há algum sistema de sobrevivência que é resiliente ou que são resilientes a essas mudanças? É importante saber isso, não é? Então, a gente tem uma diversidade e um dinamismo também imenso dentro da economia ecológica. Então, a coisa não é simples. E, novamente, eu falo da importância e da necessidade de nós dialogarmos, abrirmos o espaço e dialogarmos inicialmente com os colegas de outros países que, de igual modo, no caso das humanidades ambientais, estão discutindo a situação. Uma outra questão que é essencial também, que dentro das humanidades ambientais não pode ser esquecida, que tem que ser debatida, é a responsabilidade ética sobre o espaço e o tempo no futuro. Ora, se nós estamos vivendo o presente com a possibilidade de passarmos um pouco mais adiante do futuro, é necessário que se crie ou que se chame a atenção, que se debata sobre essas questões de responsabilidade ética. Não é? Por exemplo, eu tive numa determinada delegacia, porque uma pessoa idosa me falou sobre o possível maltrato de animais na vizinhança dela, tá? E eu cheguei na delegacia e, como sempre, na delegacia ligada ao meio ambiente, quer dizer, aí fica com aquela questão daquela responsabilidade, ligue para tal lugar, vai em tal lugar, faça isso. Então eu estava assim, não estava muito de bom humor, estava ocupadíssima. E eu disse, aí eu me lembrei dessa questão da responsabilidade ética. Então é necessário que as pessoas abram os olhos para isso, para essa responsabilidade ética. Então, o que eu digo aos profissionais da área de humanidades ambientais é para nós não esquecermos essas prerrogativas, essas essencialidades dessa discussão, né? Que é a responsabilidade ética sobre o espaço, sobre o tempo e sobre essa construção de futuro, de um futuro incerto, mas é de um futuro, né? E, por fim, criar novas ecologias e economias narrativas. Então, por isso que é interessante, então é isso que a gente tem que pensar dentro do antropoceno, do ponto de vista das configurações do pensamento, das configurações dos saberes. São esses pontos essenciais que precisam ser criados, precisam ser desenvolvidos, precisam ser tematizados dentro dessas humanidades, certo? E, então, as humanidades ambientais, elas estão trabalhando com a extinção das espécies,
as mudanças climáticas, a morte tóxica, a degradação das fontes de água, né? E muitos outros, né? E essa questão dos antropogênicos, dos eventos, das pandemias, e aí novamente a reconfiguração do vírus. E é interessante isso, Marcos, quando a gente pensa, por exemplo, que todos os governos do mundo inteiro, inclusive a Organização Mundial de Saúde, elas ousaram declarar o fim da pandemia e agora já voltaram, olha, tem um outro vírusinho. E aí o mais interessante, eu li acho que foi antes de ontem, uma entrevista com o Dr. Fauci, né, aquele grande cientista norte-americano, que foi o verdadeiro articulador nos Estados Unidos da criação das vacinas. E a entrevista chamou a atenção pelo seguinte, porque ele diz que, novamente, as pessoas que possuem comorbidades, as pessoas que são as mais vulneráveis, ou as que foram mais vulneráveis, as que sobraram e que continuam vulneráveis, possivelmente não vai ter imunidade de rebanho. Ora, já se viu isso, já se falou, que essa imunidade, esse conceito de imunidade de rebanho, quando se trata de pandemia do coronavírus, é uma coisa imaginada. É uma coisa imaginada. Então, o que está acontecendo é o seguinte, que as pessoas com comorbidade, elas estão muito mais vulneráveis. Foram, como ficou demonstrado, no mundo inteiro, e continuarão sendo. Agora, a diferença entre aquele discurso de antigamente e esse discurso de hoje, que eu achei, eu procurei, digamos, eu como produtora de discurso e análise de discurso, eu vi exatamente dentro desse elo discursivo desse senhor, que me parece que é um caso, assim, incontestável. As pessoas que têm comorbidade, com a nova chegada do vírus, vão morrer. Então, é algo muito, digamos assim, muito darwinista, não? É muito darwinista, muito terrível, porque, bom, se as pessoas, e já pensou se as pessoas, todas elas possuem queridos, todas elas possuem parentes, então como é que nós vamos ter que lidar com isso, com esse mundo, com essa nova ordem, aonde primeiro foi declarado o fim da pandemia, depois, recentemente, o Dr. Fauci fala que o vírus está aí e que pessoas mais vulneráveis, como foram nas primeiras fases, os primeiros ciclos da pandemia, vão continuar morrendo. Mas aí não se fala em absolutamente mais nada, não se escuta mais nada, simplesmente aí volta exatamente a questão do capitalismo, né? Dessa forma selvagem, dessa nova relação de produção que acha que o mundo não pode parar, né? E a gente sabe que o mundo parou um pouco com a pandemia. Então, o que vai ser necessário para o mundo parar? Para essa produção capitalista, essa relação dessa produção maluca, né? Que os trabalhadores, eles estiveram, os mais pobres, estiveram na frente de batalha, né? E foram realmente em países como nós vimos, não é nem necessário rever isso ou lembrar isso, mas é isso que está acontecendo. Para o nosso desprazer, não é? É de que nós estamos de uma outra pandemia. Eu lembrei até que, na tua fala, né, em relação ao Slavoj Zizek, que ele estava falando que é mais fácil você pensar no fim do mundo do que no fim do capitalismo. Provavelmente. Mas aí a gente vê que os discursos são díspares, eles são antagônicos, né? E nós somos pequenos seres no meio desse processo imenso, né? Mas nós estamos aqui, nós estamos provocando as discussões, nós estamos fazendo com que as pessoas abram os olhos, com que as pessoas pensem que é assim que é feito o mundo, através das tensões, através dos diálogos, através de tudo isso, Marcos. Exatamente. E aqui você tangenciou até muitas questões, né? E uma outra pergunta que eu ia te fazer em relação ao opinião, né? Como o Brasil está inserido nessas discussões. Sim.
nós falamos, né, da área de humanas. E você tem algumas reflexões, né, sobre essa questão. Na tua fala você tangenciou bastante. É a fragmentação, né? O Brasil é fragmentado em vários setores e as áreas, elas trabalham fragmentadas. Mas é necessário se saber, para que haja sucesso, os profissionais, nesse caso das áreas de humanas, precisam dar as mãos, entrelaçarem, trocar informações. Quem sabe assim a gente consiga atingir algum desses objetivos, né? Da gente trabalhar um pouco melhor a responsabilidade ética, saber mais sobre os sistemas de sobrevivência, que vai ser crucial. Lembra das meninas, das crianças que perdemos na floresta foi da Guatemala, né? Crianças que o avião caiu. Então, as crianças, qual de nossas crianças que vivem em centros urbanos teria capacidade de sobreviver um dia? Nenhuma delas, mas as crianças sobreviveram. Eram crianças indígenas, eram crianças preparadas para a vida real, né? Para a sobrevivência dentro de uma floresta, e sobreviveram. Então, qual das nossas crianças, se tivesse caído o avião com uma de nossas crianças, teria sobrevivido? Nenhuma delas. Então, vocês vejam que tudo isso está dentro desse processo, né? Está dentro desse processo, desses interesses, eu diria que interesses da área de humanas. Ok, Marcos? Sim. Na realidade, é o que você falou, né, professora? Essa questão, ela cria diversas ressonâncias. E é óbvio, né, que isso vai atingir todas as áreas, e isso tem que ser pensado. Isso. E, então, assim, pode falar. Bom, eu creio que eu já falei demais. Pelo menos para esse programa, para essa proposta. Eu só tenho aqui a agradecer a essa possibilidade, esse convite, essa interação, né? E o nosso programa, ele vai prosseguir, né? Há muito que se falar ainda, e nós vamos trazer muitas pessoas e muitas ideias importantes, necessárias, numa linguagem simples, numa linguagem comum, para que as pessoas possam entender e engajarem-se nessa luta, que não é uma luta minha, não é uma luta da academia, não é a luta dos nossos melhores amigos, mas é uma luta global, em que a gente precisa se envolver de uma forma responsável, para que alguns dos nossos pequenos que estão nascendo hoje sobrevivam um pouco melhor, ou pelo menos com a nossa ajuda. Marcos, eu agradeço bastante e uma boa noite. Eu que agradeço a presença e a gentileza, professora Zélia. E pode acreditar que nós, ouvintes aqui, nós aprendemos bastante. Um assunto bastante relevante e merece toda a atenção, e que a gente possa, né, parar para pensar e problematizar tudo que foi dito aqui. Tá? Mais uma vez, gratidão, tá? Pela sua presença. Muito gratidão também. Vivendo o Antropoceno. Produção Asle Brasil.